Sujeitos históricos, olá. O assunto é República Populista, governos populistas do Brasil, governos com forte apoio popular. Esse é um período da nossa história que vai de 1946 a 1964. É um curto período histórico onde nós temos 5 presidentes populistas. Nós sabemos que esse período Vargas é pressionado, especialmente pelos Estados Unidos, que vencem, né, com os aliados a Segunda Grande Guerra Mundial e pressionam as ditaduras sul-americanas, latino-americanas, a extinguir-se. Né? Vargas, a gente sabe que estava no poder, é um ditador, lutou junto com os aliados, especialmente com os Estados Unidos, né? Foi buscar benefícios para entrar na guerra e conseguiu a construção da COSIPA aqui em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, e muitas outras coisas. Né? E esse mundo pós-guerra não exige mais, não comporta mais do lado capitalista dessas ditaduras. Então o mundo ele está, a gente tem que lembrar que o mundo ele está polarizado, é um mundo que de um lado nós temos o capitalismo capitaneado pelos Estados Unidos da América do Norte, e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ela lidera o bloco socialista. Né? E esses dois blocos polarizam o planeta, especialmente no quesito bélico. Elas vão se armar, tá, demais, a ponto de construírem ogivas nucleares que detonam esse planeta diversas vezes. Né? E é nesse cenário que Vargas ainda permanece como ditador de 30 a 45, com o fim da Segunda Grande Guerra. Então, há essa pressão, especialmente dos Estados Unidos e dos setores do exército, das camadas populares, da igreja, para que Vargas renuncie. Né? Vargas renuncia, e então é nesse cenário que nós temos aí a eleição do primeiro presidente eleito pelo povo depois de 15 anos de da República do Estado Novo de Vargas. Né? Nós temos então Eurico Gaspar Dutra, que vai de 1946, vai governar até 1950. Ele é um tradicional aliado aos Estados Unidos e com isso ele atrai investimentos americanos para cá, para o Brasil. Também tem estudos de uma nova constituinte para a elaboração da nova Constituição, que ela é promulgada e não outorgada, como a de 37 foi, né? Em 1946, bastante democrática e liberal. O Dutra ele é famoso pelo plano SALT, né? O SALT de saúde, alimentação, transporte e energia. Né? Nós temos também aí a inauguração da hidrelétrica de São Francisco, já iniciada na era Vargas, mas concluída no governo de Dutra. Nós temos também a construção do Maracanã, nós temos aquele fiasco do Brasil que cedia a Copa de 50, mas perde para o Uruguai, o famoso Maracanaço, e a construção da rodovia que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, que é a famosa Via Dutra. O segundo presidente populista, que tem forte apoio popular, eleito pelo PTB e vai ficar de 51 a 1954, é ele mesmo, é o velhinho, né, Getúlio Vargas, e dessa vez eleito pelo povo, porque nos 15 anos que permaneceu no poder, através de golpe em 30, através de governo provisório em 34, e, né, de forma ditatorial em 37, então ele nunca havia sido eleito pelo povo democraticamente. Né? E depois de 15 anos no poder, o pai dos pobres retorna ao poder, né? Ou mãe dos ricos, como a gente queira estudar. Ele é nacionalista, ele não se alia aos Estados Unidos, investe, né, nas nossas estatais, para não deixar que multinacionais infiltrem aqui, especialmente as internacionais, as europeias e as americanas, e venham usurpar do patrimônio nacional. Né? Ele cria a Petrobras em 1953, com o lema "O petróleo é nosso", uma campanha fortíssima com o povo ao seu lado, sempre o povo ao seu lado, né? E aí nós temos aí, gente, de um outro lado, o Carlos Lacerda, que faz parte da UDN, que é a União Democrática Nacional, e eles são conhecidos por entreguistas, porque eles querem que esse petróleo também, o capital estrangeiro entre nesse país e também
democraticamente partilhem desse petróleo, desse bolo financeiro, né? Acontece um atentado, o famoso atentado à Rua Toneleiros, onde Carlos Lacerda é alvejado pelo segurança de Getúlio Vargas, né? E acaba matando um opositor, aí, o major da aeronáutica Rubens Vaz, e acontece uma pressão muito grande, né? Já que o segurança de Vargas é o principal mentor, acusado de ter matado o major Rubens Vaz. Pressionado agora sim por setor militar, pela igreja, pressionado também por boa parte da população, Vargas acaba se suicidando em 54 no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, onde deixa aquela famosa carta de testamento que ele sai da vida e entra para a história. Café Filho assume o lugar de Vargas e apenas vai cumprir este mandato até em 56. Um mineiro de Diamantina, médico, né, do Partido Social Democrata, próximo a Vargas, assume em 56 a presidência da República Federativa do Brasil, que é Juscelino Kubitschek. E nós vamos ter aí realmente um desenvolvimento, um boom desenvolvimentista. Nós temos aí o Plano Nacional Desenvolvimentista, né, que através do Plano de Metas de Kubitschek, nós temos aí, o lema era crescer 50 anos em 5, e ele vai buscar no FMI, vai buscar em organismos internacionais empréstimos para poder desenvolver esse país. Muitos vão dizer que nós endividamos 50 anos em 5, mas né, nós entendemos que nós crescemos sim, né? Ele cria aí indústrias e bens de consumo que antigamente era tudo importado, e aí nós vamos ter ferro elétrico, materiais de consumo de bens duráveis, por exemplo, mais acessíveis, o rádio. Inclusive existe uma popularização do rádio, que é o glamour do rádio, e depois a TV. Também ele traz a Volks e a GM, que são as indústrias automobilísticas. Ele cria hidrelétrica de Furnas lá em Minas Gerais. E também ele é conhecido pela construção de uma nova capital, que é Brasília, lá no Cerrado, atraindo os funcionários, né, que a gente conhece por candangos, vindo do Nordeste. Então, uma das intenções da criação de Brasília é essa mesmo, desenvolver o Cerrado, o Centro-Oeste e o Norte, e também trazer muita mão de obra do Norte, do Nordeste, enfim, desenvolver esse meio do país. E estrategicamente, militarmente, retirar a capital do Rio de Janeiro, que é no litoral, que é mais fácil de ser conquistada do que no centro do país, né? Também nós temos aí, na era de Kubitschek, quando a população urbana ela ultrapassa a população rural, a gente chama isso de êxodo rural, aquela massa de pessoas da zona rural que adentram as cidades, acontecendo aí esses problemas urbanos hoje que são gravíssimos, né? E construindo inúmeras rodovias, saindo a partir de Brasília e ligando, né, radialmente todo o país. Não foram concretizadas lá em Kubitschek. Muitas delas até hoje ainda não têm pavimentação asfáltica, né? Criação da SUDENE também, que é a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, que teve inúmeros problemas, mas foi criado no governo de Kubitschek. Apesar de tudo, a inflação ela ficou alta e parcelas da população empobreceram, elas não foram assistidas, né? Mas teve um saldo positivo do ponto de vista desenvolvimentista de Kubitschek. Depois nós temos Jânio Quadros, que é o quarto presidente emblemático desses presidentes populistas. Jânio Quadros, ele governou um curto espaço de tempo, de janeiro a agosto de 61. Sempre emblemático, populista, caricato, né? Ele é conhecido como símbolo da vassoura para varrer a corrupção, defensor da moral, dos bons costumes. Ele, nesse curto espaço de tempo, ele é conhecido por proibir briga de galos e proibir também o uso do biquíni, né, nas praias, em locais públicos, enfim. Rompe com os Estados Unidos, alia-se à União Soviética, à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E o seu vice João Goulart também já tinha esse estreitamento com o bloco soviético. E, logicamente, ele acaba renunciando o mandato
em agosto de 61 e esperando um clamor popular, porque ele pôs a culpa no vice, que é o Jango, né? O Jango era socialista, estava também instigando-o a ser enfim, instigando a tendências socialistas. Então ele acaba renunciando, esperando um clamor popular que não veio. Assume João Goulart em 61 e vai até 64. Mas João Goulart, quando assume, o Congresso se reúne e torna-se o nosso país uma república parlamentarista de 1961 a 1963. E põe aí o primeiro-ministro, ele mesmo, Tancredo Neves. Há um plebiscito, né? Esse plebiscito, o presidencialismo, ele vence aí largamente, com mais de 80% dos votos, querendo a volta do presidencialismo, né? E Jango restaura os seus poderes, novamente, em 63, governando um curto espaço de tempo. Ele cria as reformas de base e uma das coisas que chama muito atenção e bastante polêmica e que remete ao socialismo é a reforma agrária. E, logicamente, muita gente tem terras e não quer perder essas terras, porque a reforma agrária subentende-se que áreas improdutivas serão tomadas, serão desapropriadas para distribuir a população carente. É o correto, tá? Então, a igreja, que tinha muitas terras, se opôs, depois de um tempo, o exército, enfim, e outras camadas, os Estados Unidos, que não viam com bons olhos, né? E esse governo, logicamente, ele vai acabar com um golpe. A partir de Minas Gerais, sai uma tropa em direção ao Rio de Janeiro para tomar o poder. Naquela época, o Rio de Janeiro ainda era a sede do executivo, mas Jango vai até Brasília tentar uma reconciliação com o Congresso, que o Poder Legislativo estava lá em Brasília, não consegue, voa para o Rio Grande do Sul e de lá exila-se no Uruguai. E os militares, então, não usam de força. Inclusive, nós tínhamos aí um setor, nós tínhamos um porta-aviões, né? Ancorado no Rio de Janeiro para dar suporte a esse golpe. Os Estados Unidos sempre à frente para evitar que acontecesse, a gente tivesse mais uma Cuba na América Latina, né? Já bastava Cuba. Eles não queriam mais nenhuma Cuba, não queriam mais um território, mais um país com orientação socialista. E com isso, Jango exilando-se no Uruguai, o Congresso entende que Jango renunciou, e aí os militares, de 31 de março para 1º de abril, eles acabam tomando o poder. É um golpe militar que depois é aclamado, né, escolhido o presidente Castelo Branco, que é o primeiro presidente da era do regime militar. É isso. Estudem.